Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 10, Sentimentos Fraternais. Porém, quanto à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses 4:9. Paulo menciona o amor fraternal como um chamado à vivência prática da fraternidade, superando a mera formalidade. Ele destaca que o amor cristão não é apenas um sentimento, mas uma lição divina prática, manifestada no cuidado mútuo. Paulo não está apenas elogiando, mas reforçando que a vivência do amor entre os irmãos é o ensinamento central que não precisa ser escrito, porque deve ser sentido e praticado. Ele enfatiza que o amor é o motor da reforma íntima. Ele é fundamental para a evolução espiritual e transição planetária, focando na união e no auxílio mútuo como essência do Evangelho. Ele diz que o verdadeiro amor fraternal envolve trabalhar com as próprias mãos, para não ser um peso para os outros e dar bom exemplo. Essa instrução divina de amar uns aos outros, mencionada por Paulo, se refere à lei de Deus inscrita na consciência de cada um, não apenas uma regra social. Não é algo externo, né? É algo de dentro da gente. E o Kardec também, ele fala, né, que a medida do progresso de uma sociedade se faz pelo tanto de pessoas engajadas na fraternidade. Quer essa sociedade seja um lar, um bairro, uma nação, uma igreja, uma egrégora qualquer, né? Na questão 793 do Livro dos Espíritos, ele aborda os indícios de uma civilização completa, destacando o desenvolvimento moral sobre o material. Os espíritos ensinam que o progresso intelectual, a ciência, a tecnologia, né, é insuficiente se o egoísmo e o orgulho prevalecerem. Ou seja, o Kardec reforça que o verdadeiro progresso da humanidade é medido pela diminuição da pobreza moral e pela prática do amor ao próximo, transformando as sociedades através da educação do espírito, não apenas no conforto material. E nessa fala de Paulo que Emmanuel destaca para essa lição, ele diz o quê? Caridade fraternal, lá no comecinho da frase, né? Como ele diz, não existe uma sem a outra. Não existe caridade sem fraternidade, não existe fraternidade sem caridade. Vamos lembrar que Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã. Ele está escrevendo para os Tessalonicenses. Por isso ele diz, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Só que não era só para eles, né? Era também para nós, porque só alcançaremos a fraternidade universal começando em nosso lar, na nossa comunidade, e ainda temos muita dificuldade de convivência. Lá em Corintos, tínhamos partidos, né? Deuses, e hoje ainda temos. Brigamos por política, por futebol, mesmo dentro do cristianismo, brigamos entre igrejas. A minha
Igreja é a que vai levar a Deus. Paulo já estava dizendo, eu ainda tenho que falar em fraternidade? É sério isso? Né? Quanto já foi dito por tantos que passaram na terra? Está nos mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nas outras tantas vertentes religiosas, também encontramos, de alguma forma, a lei do amor. É o básico que ainda estamos estudando para que, de alguma forma, entendamos que sem amor ao próximo continuaremos destruindo a natureza, continuaremos em guerra. O cérebro está desenvolvendo, estão sendo criadas coisas que jamais pensamos, mas o coração ainda está muito a desejar. Pois é, ele não acreditava que ainda tinha que falar sobre fraternidade, isso há 2000 anos atrás, e hoje ainda se tem que falar, porque ainda não entendemos. E aí Emmanuel começa, forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Então, para que a fraternidade aconteça no mundo, é preciso que ela comece onde ela está sendo estudada. Se não entendermos verdadeiramente, continuará sendo da boca para fora, continuará sendo o que estamos vivenciando, divisões, partidarismo, que são filhos do orgulho. O meu grupo é o que está certo, a minha igreja é a que leva ao Pai. Debater ideias é muito saudável, mas impor ideias, desrespeitar, menosprezar, né? Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus. E essas batalhas injustificáveis estariam sempre apagadas. Então, a mensagem do Cristo é perfeita. Nós é que não sabemos interpretar. Muitas vezes vivemos uma postura diferente do Evangelho, sem perceber, simplesmente por achar que o nosso ponto de vista é o certo. É o nosso orgulho prevalecendo. E para que haja reflexão, é preciso humildade. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual, na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Então, ainda hoje, grupos que buscam fórmulas mágicas para que tudo dê certo. Emmanuel está deixando claro, né, que a fórmula sempre esteve aqui. Não há mágica, e o amai-vos uns aos outros é a fórmula. Ainda, mas eu estou fazendo a minha parte. É o outro que... Tá bom, continua amando, siga amando. Não devo bater de frente, porque ao invés de mudar, o outro vai buscar mais argumentos para se manter onde ele está. Devo fazer a minha parte. E, pelo exemplo, o outro vai se modificar. Nosso tempo não é o tempo de Deus. A mudança do outro não precisa ser agora. Pode ser na próxima encarnação. O importante é plantar semente. Senão,
não vai ter o que germinar. Palavras envoltas em amor amolece corações endurecidos. Lembra daquele cidadão que dizia a todo momento: gentileza gera gentileza? Que esperem, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns aos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar, instruções notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Olha que importante isso. Geralmente, onde mais acontecem reclamações, as maledicências, os melindres, é justamente onde falta espírito de serviço. Corações ociosos dão campo para a influência das sombras. Quem está no trabalho do bem, está sintonizado com o alto e está preocupado, está ocupado, né? Preocupado não, preocupação não leva a nada, mas aquele que está sintonizado com o alto, está trabalhando, está ocupado, consequentemente, ele não tem tempo para dar campo para sombras. A gente sabe que o campo que não é arado é o que tem erva daninha. O campo trabalhado tem plantações viçosas, né? Falta de assistência? Não. Nunca, né? Um centro espírita, um grupo mediúnico que chegou ao fim, não foi por falta de assistência do alto. Olha o que Emmanuel diz: toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Agora, eles não podem manter a coesão que cabe aos encarnados manterem. E nem por falta de orientação, porque a orientação já foi dada. Os requisitos para a segurança de uma tarefa espírita estão todos no Evangelho. Se não fizermos a nossa parte, eles não vão poder fazer a deles. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. Ou seja, tem muita gente querendo mandar e pouca gente querendo servir. Tem pouca gente querendo assumir compromissos e muita gente esperando resultados. E aí, a desarmonia acontece. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.